Olha só, a convergência entre o mundo físico e o digital não é mais coisa de ficção científica, está acontecendo agora mesmo. E isso está criando um futuro completamente imersivo para as marcas. Nessa nossa análise de hoje, a gente vai explorar como essa linha, sabe aquela fronteira entre o que é real e o que é virtual, está simplesmente desaparecendo. E como isso transforma para sempre o jeito que as experiências são construídas. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nessa tecnologia toda, é super importante dar um passo atrás e ancorar a conversa no lado humano da coisa. Sabe o Philip Kotler, um dos maiores nomes do marketing? Ele sempre diz que o objetivo do marketing é melhorar a vida das pessoas e contribuir para o bem comum. E isso é fundamental, porque toda essa inovação, não importa o quão avançada seja, no fim das contas precisa servir à humanidade. Não é só para vender mais, é para resolver os nossos desafios enquanto sociedade. Então, para a gente entender bem como chegamos até aqui e, claro, para onde estamos indo, nosso roteiro vai ser bem direto. Vamos passar pela evolução do marketing, entender o fim do omnichannel, descobrir de fato o que é esse tal de metamarketing, desconstruir a camada facilitadora e, por último, explorar esse futuro imersivo. Bom, começando pelo começo, a evolução do marketing até a era imersiva. A nossa jornada até aqui tem uma linha do tempo bem clara, né? A gente saiu lá do marketing 1.0, que olhava só para o produto, passou pelo 2.0, focado no cliente, o 3.0 ali mais centrado no ser humano e na sustentabilidade, até dar aquela guinada digital no 4.0. E, bom, bem recentemente a gente viveu o 5.0, totalmente impulsionado pela inteligência artificial. Agora, o salto é para o marketing 6.0, que é, na sua essência, imersivo. É uma evolução super rápida e sempre acompanhando os avanços da tecnologia e as mudanças de como a gente se comporta no dia a dia. E quem está no volante acelerando essa mudança toda? Os chamados nativos digitais. Basicamente, a galera da geração Z e da geração Alpha. Para essas gerações que já nasceram com o dedo na tela, não existe essa história de agora eu estou online ou agora eu estou offline. Eles misturam os dois mundos com uma naturalidade absurda. Então, para as marcas, a mensagem é bem clara. Não oferecer uma experiência totalmente fluida entre essas realidades não é mais uma opção, é questão de sobrevivência. E é exatamente isso que nos leva ao nosso segundo ponto, o fim do Omnichannel. Chegou a hora de dar tchau para as fronteiras. Porque pensa bem, até pouco tempo atrás o Omnichannel era a galinha dos ovos de ouro do mercado. Ele integrava os canais, claro, mas as experiências em si ainda eram separadas. Imagina aqueles comportamentos super clássicos, o webrooming, onde a gente pesquisa tudo online, mas vai lá na loja física comprar, e o inverso, o showrooming, onde a gente testa o produto lá na loja, pega na mão, mas acaba comprando na internet para achar um preço melhor. Nos dois casos, o digital e o físico até conversam, se complementam, mas ainda são caixinhas separadas na nossa jornada. E aí vem aquela pergunta que não quer calar. Se o Omnichannel ainda trata o digital e o físico como ambientes separados, mesmo que super integrados, o que vem depois disso? Qual é o próximo passo natural quando essas barreiras simplesmente deixam de existir de uma vez por todas? A resposta para isso está na nossa terceira parte, o metamarketing. Sejam bem-vindos à próxima era. Olha só como as coisas evoluíram. Historicamente, a gente tinha o multicanal operando online e o offline de um jeito totalmente independente, cada um no seu quadrado. Depois a gente evoluiu para o Omnichannel, que juntou essas frentes e criou uma jornada mais coesa, mas, de novo, ainda segmentada. Mas o grande pulo do gato é o metamarketing. Ele simplesmente ignora o estágio anterior e traz online de vez para dentro do offline e vice-versa. É o estágio 100% imersivo e unificado. Trazendo para uma definição mais exata, o metamarketing é uma abordagem que apaga as fronteiras entre os mundos físico e digital. Ele entrega uma experiência tão, mas tão imersiva que a gente nem percebe mais a distinção entre os dois lados. O segredo aqui é justamente esse apagamento das barreiras. É conseguir entregar experiências digitais fluidas dentro do espaço físico da loja ou criar sensações reais e palpáveis dentro de um ambiente que é puramente virtual. Mas, claro, para toda essa mágica acontecer, a gente entra na parte 4, a camada facilitadora, que é a nossa base tecnológica. A estrutura do Marketing 6.0 é quase como um mapa de arquitetura, dividido em 3 camadas principais. Lá na base de tudo, segurando a estrutura, a gente tem a camada facilitadora, que são as tecnologias mais parrudas. Em cima dela vem o ambiente, que engloba as realidades estendidas e o famoso metaverso. E lá no topo, coroando tudo, a experiência real que chega para quem está consumindo. Vamos dar uma olhada rápida nessa base, porque sem ela, nada disso fica de pé.
Essa base tecnológica depende de 5 pilares que trabalham super conectados. Primeiro, a internet das coisas usa sensores para capturar dados em tempo real e entrega tudo de bandeja para a inteligência artificial. A IA, por sua vez, processa isso para entender profundamente o que a gente quer. Aí entra a computação espacial, junto com a realidade aumentada e virtual. Elas são as responsáveis por moldar a interface, criando a percepção visual de tudo ao nosso redor. E, fechando o pacote, toda essa troca precisa ser ancorada e protegida pela segurança e descentralização do blockchain. É uma engrenagem perfeita. Mas saindo um pouco da teoria e indo para a prática, isso já está acontecendo. Lojas de varejo já usam a computação espacial para criar provadores inteligentes. A pessoa entra com uma roupa, o espelho reconhece a peça na hora, sugere combinações e deixa provar cores diferentes ali mesmo, num espelho virtual. Marcas globais tipo a IKEA usam realidade aumentada para a gente testar um sofá na nossa própria sala antes de comprar. A L'Oréal também faz isso com maquiagem. Usando a câmera, o cosmético digital se ajusta perfeitamente aos traços do rosto humano físico. É surreal de prático. E assim, a gente chega na nossa quinta e última parte, o futuro imersivo e a fusão desses ambientes. Sabe aquela camada de ambiente que comentamos agora há pouco? Ela se divide em 2 frentes fascinantes. De um lado, a gente tem a realidade estendida, ou XR. É quando a gente consome experiências digitais, mas ainda está ali com o pé no mundo físico. O digital simplesmente aumenta o nosso mundo. Tipo o espelho do provador. Agora, do outro lado da moeda, a gente tem o metaverso. Aqui a regra vira de ponta cabeça. A ideia é experimentar sensações do mundo real, só que dentro de um ambiente puramente virtual, simulando a vida lá dentro. E se tem gente que ainda acha que metaverso é só joguinho de videogame, olha, as marcas estão mostrando que o buraco é bem mais embaixo. Montadoras como Volvo e BMW já deixam as pessoas fazerem test drive 100% imersivo em realidade virtual. Dá para sentir o carro antes mesmo dele ser fabricado. Ou então, pensa nos mega shows virtuais que rolaram no Fortnite com o Travis Scott e a Ariana Grande. Não eram só uns avatares se mexendo na tela. Foram eventos gigantescos que entregaram uma sensação visceral de estar lá, de comunidade, mudando totalmente a régua do entretenimento. No fim das contas, o metamarketing prova que a evolução não é mais sobre escolher em qual canal a marca deve estar presente. É sobre como criar uma única realidade integrada. Quando o espaço físico e o ambiente digital se fundem com tanta perfeição, usando tecnologias invisíveis que respondem aos nossos sentidos em tempo real, fica aquela provocação no ar. Onde exatamente termina a realidade da marca e começa a nossa?